Agora, continuando. Então, a primeira parte foi a leitura da crônica, né? A gente trabalhou na página 40, né? 41, 42, 43. Então, vamos para a atividade da página seguinte, a interpretação do texto. Né? Aqui falou um pouquinho sobre o autor, a professora já explicou para vocês, falou um pouquinho sobre o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos à interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. O que for oral, a professora vai falar oralmente, ok? Porque nós não temos aula pelo Meet, certo? Então, vocês vão depois tirar a foto do livro e enviar para a professora. Então, vamos lá. Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Então, aí você vai ser resposta pessoal, sim ou não. Se você conseguiu adivinhar ou não. Eu achei que era uma tesoura, gente, mas não, é um alfinete, né? 2. A crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e os colegas na abertura desta unidade? Então, o que quer dizer isso aqui? Porque essa palavra crônica, quando a gente fala crônica, aqui, essa crônica que é um gênero textual, certo? E tem a palavra crônica, que ela pode ser empregada como adjetivo, né? Por exemplo, a menina foi ao médico porque tem uma tosse crônica, tem uma faringite, eu mesmo tenho faringite crônica, né? Então, mas só que esse crônica de ter alguma doença, ser crônica, algo crônico, né? Vamos se dizer que não tem cura, tem tratar, tem medicamento para controlar aquilo. Então, esse tipo de crônica que já é o outro, é um gênero textual e tem a crônica de ser um adjetivo, ok? Então, vocês têm que diferenciar isso. É uma respostinha também pessoal, ou seja, a crônica, que é gênero textual, e crônica empregada como um adjetivo, ok? Tentam compreender. 3. A crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? Então, os personagens. É uma narrativa. O que é narrativa? É um diálogo, um fala e o outro responde, né? Tá narrando. Então, nós temos aqui um comprador e um vendedor. Observem que não teve dois pontos e nem travessão. As aspas indicaram, né, lá no texto, a fala dos personagens. 4. Qual é o assunto dessa história? Então, qual é o assunto? O assunto é que o comprador, além de se esquecer do produto, não consegue explicar ao vendedor o que quer comprar, né? Além dele esquecer, ele não dá conta nem de explicar. 5. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Em uma loja. 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante. Foi vários dias? Foi período de um dia inteiro? Ou foi na circunstância de uma conversa? Ou período de uma noite? Então, foi na circunstância de uma conversa. 7. Releia o início da crônica. O início da crônica está assim. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Então, você vai marcar com X, a alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador, é alguém que está contando a história, narrando, né? Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse. Como se ele falasse com os personagens? Não. Consigo mesmo? Também não. Com outro narrador? Também não. Ou seja, ele estava falando com o leitor da crônica. Quem que é o leitor da crônica? É quem está lendo a crônica. No caso, o eu, né? Então, o leitor estava falando, né? Ele está falando com o leitor e quem está lendo a crônica. No caso aqui, sou eu que leio a crônica. 8. Em um momento da crônica, o comprador diz a palavra que escapou por completo. Escapou por completo, está em negrito. O que significa a expressão destacada acima? Destacada é as palavras que estão em negrito. Explique com suas palavras. Então, aqui é uma sugestão. Escapou por completo é o mesmo que esqueceu completamente a palavra. 9. Releia este trecho.
Presta atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Ele usou, se ele falou presta atenção nas minhas mãos, quer dizer que ele fez uma tipo de linguagem gestual. Então, foi a linguagem dos gestos. 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que desenhe, né? Aí o que ele falou? Eu sou péssimo em desenho, não foi? 11. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou a explicação sobre o objeto desejado pelo comprador. Então, uma das possibilidades foi essa daqui, ó. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? Isso foi uma pergunta que o vendedor fez para poder clarear a mente dele saber o que o comprador queria. Outra pergunta que ele fez também, que pode ser ela, uma das duas. Ela se move? Tem mais também. Ele colocou para que serve, né? Tem mais de uma peça? Então, estão várias perguntinhas que o vendedor fez para o comprador. Essas aqui são sugestão. Eu quero apenas uma. E a 12, então, terça-feira, né? A de hoje é até a 12. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Aqui não vai ter jeito de vocês me mandar oralmente, porque nós não estamos fazendo pelo Meet. Vocês podem estar escrevendo aqui, ok? Na minha opinião, o vendedor foi muito paciente. Então, coloquem apenas sim ou não, ok? Então, essa é a nossa atividade de terça-feira, crianças. Aguardo a fotinha do livro.